Porque o Dr. Marco está aqui hoje, nós vamos falar sobre algo, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez. Ótimo, obrigado. O Dr. Marco vai falar sobre uma coisa que a impressão que eu tenho é de que esse é o primeiro sinal de que realmente a idade está chegando. Bigode chinês. O bigode chinês. Você sabe o que é o bigode chinês? Assim, essa marca. Quando ela começa a ficar muito funda, tipo a minha, que já está ficando, entendeu? Quando começa a ficar assim, ó, é porque não adianta. Não adianta fugir, procura já um médico, porque se você não procurar o cirurgião plástico, ele vai te mostrar aqui algumas maneiras de amenizá-lo. Todo mundo vai saber a sua idade. Não é verdade, doutor? Eu estou fazendo muito drama, assim, doutor. O que a gente, não, na verdade, assim, o que a gente quer sempre é que o paciente amenize a idade, como tu falaste, mas que tenha um resultado absolutamente natural. E por isso a gente vai falar dos vários tratamentos. Existe, claro, o preenchimento com ácido hialurônico, que é o mais comum, mais conhecido, que se mais realiza, mas existem outros vários tratamentos que podem também melhorar, atenuar o bigode chinês com um resultado natural. Aquela pessoa que faz um tratamento do bigode chinês só com preenchimento excessivo, exatamente, vai começando fica com a ficar. aquela Doutor, cara me fala uma bolachuda, coisa. com aquela cara muito grandona, aquela bochecha enorme, e isso Fica meio deforma. estigmatiza. É porque você tira o bigode, mas fica tudo deformado. Fica tudo deformado. Isso é feio, né? Isso doutor, não é gracioso. É verdade que, por exemplo, as pessoas que dormem muito de lado podem acabar, por exemplo, desde criança, a pessoa dorme sempre de um lado ou de outro. Tudo mentira, é isso? Não. A gente não tem comprovação dessas coisas, né? A gente... É meio que genético, então. A gente acha que é mais importante a gente trabalhar com os fatores que a gente pode realmente mudar. Por exemplo, ter uma alimentação mais saudável, não ingerir bebida alcoólica em excesso. Mas por quê? O que tem a ver, doutor? A alimentação tem a ver com o aporte proteico. Tem a ver com tudo, e quanto na verdade. mais proteína a gente tiver de qualidade, quanto mais saudável for o corpo, quanto menos exposição solar, quanto menos fumar o paciente, mais a gente vai ter uma pele mais saudável e menos o bigode chinês muito pronunciado. E vamos mostrar para mim o que a gente pode fazer para Então, assim, minimizar. a primeira coisa e o mais comum, né, como a gente falou antes, é o preenchimento. Pode deixar que os meninos te achem, né? doutor. Aqui é a canulazinha, né, que a gente realiza o preenchimento, né? É como se fosse uma agulha, só que ela não tem. Mas essa parte, eu não estou entendendo. Me explica melhor. Esse preenchimento ele é feito nessa parte do bigode? Nessa parte direto no bigode chinês. Isso a gente faz rotineiramente no próprio consultório. E esse preenchimento, ele fica para a vida toda? Não, ou é não? temporário. É normalmente com ácido hialurônico, leva mais ou menos 1 ano e meio, em torno de 1 ano e meio, e depois tem que refazer, no máximo 2 anos. Você colocou 2 faixas aí, uma aqui em cima e uma mais para baixo. Isso, uma aqui e outra aqui. Certo. Né? Então, talvez esses sulcos muito pronunciados acabam dando um Parece que dá um peso, de envelhecimento para a face. Tá. Então, a gente preenche, a gente pode fazer esse preenchimento, mas existem outros tratamentos também para o bigode chinês, dependendo da faixa etária e do grau de flacidez que o paciente tem. Tem coisas que você tem que fazer uma junção de tratamentos, de vários tratamentos. Doutor? Por exemplo, o paciente que é muito jovem e que começou a ter, por exemplo, fazer exercício físico, começou a correr e começa a se empolgar mais, participa desses grupos de corridas noturnas e maratonas e acaba perdendo muito volume da face. E aí o bigode chinês fica muito pronunciado. O que a gente pode fazer? Preenchimento dessa região da maçã do rosto, do malar. E daí quando preenche a maçã, levanta como se fosse um bloco, todo esse terço médio da face. Então, com todo o terço médio da face elevado um pouquinho, atenua o bigode chinês. O que mais a gente pode fazer além disso? Deixa eu só, antes de você mostrar esse, deixa eu mostrar para você umas fotos que o doutor separou, assim você tem a oportunidade de entender melhor. Explica para mim, doutor, esse é um que já foi feito. Jovem, mas que já tem um bigode chinês mais pronunciado. Por que ela tem um bigode Inclusive chinês? tem aquele na parte da boca que você falou também, né? Embaixo ali na boca, isso. E tem também nessa foto, a gente pode ver, também aqui, que faz um tratamento que a gente faz junto com o bigode chinês, esse sulco da lágrima muito pronunciado. Volta um pouquinho na foto para mim, só para eu queria falar isso mesmo. Isso, na verdade, para algumas pessoas dá a impressão de ser só olheira, mas não é, é porque caiu. Exatamente. Não, é porque perdeu volume nessa região.
Ah, então afunda, parece que está fica mais preto. afundadinho, então fica mais escuro. Quando a gente faz um preenchimento com ácido hialurônico, a gente acaba atenuando esse escuro e não deixando esse sulco tão pronunciado. Então daí, deixa eu ver se eu entendi. É nessa região aqui. Que daí começa a cair de baixo, começa a cair de cima para baixo e vai ajudando a cair tudo, doutor. Mais ou menos isso. Exatamente. Mas assim, esse cair Queremos é natural. falar de uma forma mais delicada, mas essa é a verdade, né, doutor? Esse cair é natural. A gente respeita esse cair, mas tem coisas legais que a gente pode fazer para atenuar esse cair natural. Então daí, nesse caso, começa com a parte de cima que você tinha falado. Começa com a parte de cima. Nesse caso, sempre preenchimento, por enquanto. Por enquanto, a gente está falando aqui do preenchimento. A gente vai falar dos vários outros tratamentos. Então, a gente faz um preenchimentozinho com cânula também. É uma cânula que não tem ponta, né? Faz justa ósseo, assim, bem próximo do osso, bem profundo. No sulco, já faz bem superficial, logo abaixo da derme. E aqui no bigode chinês também. E, doutor, então, e a recuperação? A recuperação é tranquila. No dia seguinte ao preenchimento fica um pouquinho mais inchado. Mas não fica roxo, dá para trabalhar tranquilo? Dá para trabalhar porque não é com agulha. Quando é com agulha tem possibilidade de ficar roxo. Quando é com a cânula, não. Não precisa? Não fica roxo. Normalmente não fica. Certo. A menos que a pessoa tenha uma fragilidade capilar muito aumentada, enfim. Daí você trouxe mais outras coisas aí. Outras coisas. Fala do fio que eu te interrompi aquela hora, doutor. Fiozinho, esses fios de sustentação é uma possibilidade pra gente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pode deixar que os meninos acham, doutor. Pode ficar tranquilo. Os meninos... No fundo branco dá pra gente mostrar os meninos acham... o fio. Pode deixar que... Deixa eu pôr, põe aqui. Isso que eles já põem. Se puser aqui, eles já pegam. Tá. Pronto. Então, assim, esse fiozinho é um fio de ácido polilático, é um fio absorvível, que a gente usa para esticar, sustentar ou atenuar o bigode chinês nas pacientes que têm um pouco mais de flacidez, mas que são pacientes jovens e não têm indicação de fazer uma cirurgia. Sei. Certo? Então daí, doutor, no caso desse fio, quando você diz que ele é reabsorvível, significa que ele vai se desmanchando e eu tenho que colocar outro. Isso. Agora, quando eu faço um procedimento como esse, mesmo o do ácido, o fato de ter algum produto dentro da minha face ajuda, estimula na produção de colágeno, sem dúvida. dá uma paradinha, assim, demora mais para cair. Atenua, diminui a velocidade. Continua acontecendo a queda, mas diminui a velocidade da queda. É isso aí. Doutor, e o que é esse rolinho? Esse rolinho é um microagulhamento, um dermaroller. Junto com esses tratamentos do bigode chinês, essa região da pele, a gente também pode fazer um microagulhamento. Microagulhamento é uma forma da gente estimular profundamente a derme mais profunda, a camada da pele mais profunda, sem lesar a camada mais superficial, que é a epiderme, que a gente acaba lesando quando a gente faz tratamento, por exemplo, com laser de CO2, que é o mais comum, né? Essa é uma alternativa. Doutor, no microagulhamento, significa que é um monte de agulhas. Sim, é uns furinhos. É feito furinho para colocar algum produto? Sim, isso? A gente coloca... A permeabilidade da pele fica modificada, fica aumentada, e uma série de ativos que a gente coloca em contato com a pele conseguem uma absorção, uma disponibilidade muito maior do que na pele íntegra. E, doutor, por exemplo, a pessoa pode fazer o microagulhamento, daí depois de um tempo ela coloca o fio ou o ácido. Ela não pode pôr fio e ácido ao mesmo tempo. Existe uma outra tecnologia que é o ultrassom micro e macro focado. Que é um aparelhinho, como se fosse o ultrassom. Na verdade, são 3 ultrassons que no ponto onde eles se encontram, eles descarregam uma energia importante ali. É o mesmo ultrassom que a gente usa para quebrar as pedras nos rins, né? Só que a gente usa para face. Agora, ultimamente, está começando a usar esse aparelho também para corporal, né? Mas inicialmente foi criado para face. Então é para tratar a flacidez da face. Estimula também a produção de colágeno? É mais do que estimula. O estímulo do colágeno normalmente é só na derme profunda e na subderme. Esse não. Ele é mais profundo, tem um pouquinho mais de desconforto na hora de fazer. E ele, como se ele fizesse uma irritação da face. A face é a capinha dos músculos da face. Então ele retrai a face. E descama aquela coisa? Não tem nada disso. Fica um pouquinho vermelho na hora que faz, tem um pouquinho de desconforto, só na hora que faz, depois não tem desconforto. E
E assim, é um tratamento que dura 1 ano. Então não é um tratamento que tem que fazer várias sessões, como a radiofrequência, que é o tratamento mais comum e que tem muitas estéticas, é muito mais divulgado e muito mais simples, mas que tem que fazer muitas sessões. O ultrassom micro e macrofocado faz uma sessão única uma vez por ano. E que ajuda, né, doutor? Ajuda muito nesse negócio do bigode chinês. Quanto mais cedo começa, melhor, doutor? Quanto mais cedo começa, melhor. Quanto mais cuidados os pacientes têm, melhor. Ou seja, aquele paciente que não fuma, que tem cuidado de não ter exposição solar da face muito intensa, que tem uma dieta com aporte proteico muito bom. Hoje está em moda essas dietas low carb, né? Com muita proteína, mas isso é bom para a pele, porque tem muita proteína nessas dietas. Isso é uma coisa boa para a pele. Quer dizer, uma junção de coisas que são necessárias, de atitudes que são necessárias para você que está em casa entender que não é só o procedimento médico. Você tem que ter também uma regra, uma vida mais regrada para evitar, ou melhor, para potencializar os resultados. Não adianta nada, a pessoa vai lá, gasta dinheiro à toa, né, doutor? E não vê o resultado como deveria. Sim, é sempre um conjunto de coisas, né? Às vezes as pessoas não têm essa rotina de cuidar mais da sua saúde, e a gente está falando um pouco aqui da aparência, mas talvez seja bem importante dizer que isso é para a saúde do paciente. A aparência é só uma das coisas da saúde. A gente acaba tendo uma aparência boa quando a gente tem uma saúde boa. Então tem uma pele de boa qualidade, né? Quando o paciente consegue ter, tem até alimentos que junto com o bigode chinês a gente pode também usar, que são nutricosméticos, são cápsulazinhas que ajudam a tratar as manchinhas da face, ajudam a melhorar a qualidade da pele, do cabelo e da unha. Então, assim, é uma série de tratamentos que a gente faz e a gente ainda nem chegou na cirurgia aqui para falar do bigode chinês, mas é uma série de tratamentos para evitar que esse paciente faça a cirurgia, para retardar a cirurgia. E quando eventualmente esse paciente com 70, 80 anos vai fazer uma cirurgia, mas ele teve um tratamento adequado no pré-cirúrgico, ele chega na cirurgia com uma pele de muito melhor qualidade, com menos flacidez, com incisões menores. Então, assim, a gente sempre gosta de estimular que os pacientes tenham esses hábitos saudáveis. Aprendam a se cuidar, né? Isso. Olha, eu vou deixar os contatos do Dr. Marco para você, porque uma das coisas mais importantes que a gente sempre faz questão de deixar claro é que você precisa buscar um especialista registrado no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Cirurgia Plástica, na Associação, aliás, de Cirurgia Plástica, Associação Brasileira. Por quê? Porque isso é imprescindível para a qualidade do tratamento. Esteticista tem a função dela, a fisioterapeuta tem a função dela. São ótimos, mas cada um no seu departamento. E alguns métodos são necessários mesmo, acompanhamento de cirurgião plástico, para que você não tenha problemas. Então, exatamente. E a gente, inclusive, falou, né, de vários tratamentos, dizendo que cada tratamento tem as suas limitações. Exatamente. Às vezes não é só com preenchimento que a gente vai conseguir resolver todos os problemas daquele paciente. Por isso que é um especialista que pode te ajudar. Eu vou deixar os contatos do Dr. Marco para você. marcocassol.com.br é o site dele, tem todas as informações, tem endereços também. E no Instagram, Clínica Marco Cassol. Tá aí na tela para você. Cirurgia Plástica, Dr. Marco Cassol, no Facebook. Doutor, uma alegria ter você com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. É um prazer, irmão, a gente vir aí trazer informação. Não, e eu acho que as pessoas têm que aprender a se cuidar melhor.